Imigrantes de Sucesso. Olá, imigrantes, bem-vindos a mais um episódio, nosso 15º episódio. Hoje marcamos 2 vezes mais episódios do que 2025 e com uma presença ilustre. Yara Lemos. Hoje eu recebo alguém que passou a vida ouvindo as histórias de outros e hoje vai estar do outro lado do microfone. Yara, é um prazer enorme ter você aqui. Eu acho que a nível de calibre é nossa maior entrevistada e é um orgulho enorme ter você aqui. Uma pessoa que é jornalista, teve já muitas conquistas a nível de direitos humanos com seu trabalho, inteligência artificial. Esse episódio tá incrível, tem muitas coisas boas que a gente vai tocar hoje aqui. Yara, seja muito bem-vinda ao nosso canal, é um prazer e uma honra enorme ter você aqui conosco. Marcelo, eu que agradeço. Olá a todos, estar aqui com vocês, que é um sucesso esse podcast. Eu acompanho vocês há algum tempo, imigrantes de sucesso, vocês são um exemplo desses imigrantes de sucesso que chegam num outro país para reconstruírem as suas vidas, acreditando em melhoras, não só para si próprio, quanto para o lugar que escolhem e também para o lugar que fica, não é? Porque afinal de contas nós nunca deixamos a nossa base. Sim. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, estou muito feliz de estar aqui hoje. Que honra, gente. Nesse 15º episódio, olha. Sim. Que sucesso isso. 15º. Uma marca, não é? Sim, ano passado gravamos 5, esse ano já vamos em 10 gravados em 2016. E vamos aumentar o número, vamos adiante. A meta é sempre ter mais ali com sucesso. Sim. E que seja um grande sucesso sempre. Muito obrigado, Yara, mesmo. Muito obrigado. Yara, antes da gente falar da sua vida profissional, do Brasil, da sua imigração, eu queria saber quem é Yara Lemos em uma frase. Você consegue dizer? A Yara Lemos é uma idealista. Olha, em uma palavra, hein, gente? Olha o nível da entrevistada. E você vem de uma família de enfermeiros, não é? Exatamente. Seus pais, sua irmã, e eles cuidavam das pessoas pelo corpo, você foi por outro caminho. Olhando para trás, você acha que o jornalismo é também uma forma de cuidado? Com certeza. Meus pais, que nem você falou, não é? Enfermeiros, se conheceram dentro de um hospital. Ah, que legal. Cuidando das pessoas. Minha irmã, mais nova, seguiu a profissão do cuidado do corpo, não é? E também da mente, obviamente. E eu, desde criança, escrevo. Escrever é a minha fuga comigo mesma. Você sabe que recentemente eu tive a oportunidade de acabar encontrando alguns escritos meus de criança. Uau. Porque meu pai faleceu faz alguns meses. Eu sinto muito. Obrigada, não foi fácil e não está sendo. E nessa mudança que acabou que a minha mãe migrou no alto dos seus quase 75 anos, fez um processo de migração interna dentro do mesmo estado, mas mudou de cidade. E eu encontrei um caderno pequeno que eram as histórias do Ursinho Teleco. O Ursinho Teleco era o meu personagem quando criança. Uau. E aos 8 ou 9 anos, meus pais me inscreveram no concurso literário da Universidade de Passo Fundo, que na época era um concurso muito reconhecido no Rio Grande do Sul. Uhum. E eu ganhei uma menção honrosa naquela idade ali, com 9 anos, com as histórias do Ursinho Teleco. E eu tive a oportunidade de reencontrar esse caderno guardadinho lá na casa dos meus pais e foi uma volta ao tempo. Porque aquele ursinho que eu narrava naquelas crônicas, que eu nem sabia que aquilo eram crônicas, era a forma que eu tinha de tirar a minha angústia, talvez, em alguns momentos, narrado por meio de um personagem. Então, eu sempre falo que a minha vida foi escrever. Escrever, para mim, é a minha vida. Mas na linha dos direitos humanos. Porque eu acredito, desde que eu entrei na faculdade de jornalismo, que o jornalismo tem que ter um viés social. Sim. Era para isso que eu queria estar ali. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Eu trabalhei por muitos anos em veículos de comunicação e a minha base começa ali. Tudo que eu sou hoje, o que eu conquistei, ela parte daquele começo do jornalismo. Mas chegou um momento na minha vida em que eu percebi que
aquele jornalismo que estava sendo ofertado ali, ele não me era suficiente. Ele não fazia com que eu me sentisse de fato útil para a sociedade. E aí eu busquei outras formas, a ponto de que hoje, há alguns anos já, eu trabalho especificamente com o jornalismo na área de direitos humanos, com foco em mulheres e crianças que são vítimas de diferentes formas de violência, mas não apenas narrando, porque não me basta narrar, eu preciso encontrar caminhos para suprir aquela necessidade e para auxiliar aquelas mulheres. E é um trabalho extenso, que ele não vai se esgotar comigo. Sim. Jamais. Quem sou eu? Você vai plantar ali uma sementinha que vai germinar. Que vai germinar e que tomara que outras pessoas venham e que outras pessoas se agreguem. Vocês estão aqui, outras pessoas que eu estou conversando. Por exemplo, nesses últimos dias, eu vim de Angola, agora recentemente, que eu estava lá falando sobre isso. Chego aqui em Portugal, retorno ao Brasil. Então eu fico nesse meio Brasil-Portugal, sempre trazendo esse debate. Porque as pessoas percebem que não é só falar. Sim. Nós queremos que nos apontem caminhos e eu quero poder auxiliar nesta colocação de caminhos em relação a isso. Eu acho interessantíssimo isso, porque é um jornalismo que não vai ficar no jornal. Ele vai gerar ações, vai gerar repercussões e vai gerar evoluções daquela matéria que foi feita. Você consegue se lembrar assim, qual foi a primeira história, talvez que você tenha escrito ou que você tenha visto, que te fez perceber que o jornalismo poderia mudar a vida de alguém? Eu fiz tantas histórias ao longo da minha vida, mas você sabe que em 2004, ali, o Papa na época ia visitar o Brasil. E foi ali que eu comecei a vir nesse meio. Eu tinha uma reportagem para fazer sobre a vinda do Papa. Uma coisa simples, né? Normal. Geral. Mas eu queria contar um pouco mais mergulhada em torno das pessoas que queriam ir visitar o Papa. Porque ele não ia ao Rio Grande do Sul, ele ia ficar em São Paulo. Então eu queria acompanhar aquelas pessoas que vinham naquelas caravanas, iam para São Paulo, acompanhando tudo aquilo. Eu fui buscar mulheres. De Santa Maria? Do Rio Grande do Sul, em geral. E dentre elas, eu encontrei um grupo com o auxílio de um padre, que era um grupo de mulheres que elas traziam naqueles debates internos, muitos dentro do confessionário, problemáticas que envolviam violências que elas tinham passado. Tinham mulheres que haviam cometido aborto, uma série de questões que estavam ali naquele meio, sofrendo com elas, mas que eram devotas ali. E ali eu comecei a tratar sobre esse tema. Então eu fiz uma série, o que era uma reportagem, virou uma série de reportagens onde eu trouxe essas problemáticas pedindo quase que aquelas mulheres não podiam ser condenadas no espaço religioso que elas procuravam, porque a vida a levou em diferentes caminhos para que elas tivessem aquele fato, cometessem aquele fato. Muitas delas se condenavam por aquilo. Sim. E outras não, entendeu? São diferentes situações. Eu não tenho o poder de condenar alguém em relação àquilo. E mostrar a forma com que a igreja trabalhava com aquilo, de religiosos que, ainda que a igreja não aceite, eles não fechavam a porta para elas. Então eu tive que trazer o histórico deles também, mostrando aquelas histórias paralelas sem identificá-los, porque eles não podiam entrar em confronto com a igreja. Então quando você fala de uma reportagem que marca, para mim essa foi uma que marcou muito. E isso mudou algo assim na vida das pessoas? O que você levou dessa reportagem? Assim? Uma das histórias está nesse livro, O Silêncio das Gaiolas, que é o meu mais recente livro, que foi lançado o ano passado. Começamos no Brasil, da editora Mizuno, e nós percorremos capitais no Brasil nessa divulgação do livro, e ele tem o prefácio da Luísa Brunet, que é uma grande ativista na causa, né, da proteção às mulheres e contra a violência, uma vez que ela própria passou por isso. A história que eu conto aqui, uma delas,
é desta mulher. Essa mulher, ela passou por diferentes formas de violência dentro de gaiolas, e por isso gaiolas do silêncio, porque nós mulheres vivemos em gaiolas. Sim. É a gaiola da sociedade, é a gaiola da família, é a gaiola da igreja, é a gaiola de todos os espaços. Sim. Ser mulher é viver dentro de gaiolas. E quando você rompe essa gaiola, você incomoda. Eu incomodo. Eu tenho absoluta certeza. Minha mãe sempre fica preocupadíssima. Eu imagino. Fora. Eu imagino do que a gente vai falar aqui. Em Angola, minha mãe só se preocupava. Fica tranquila, olha não com diz atenção, onde você tá. Exato, cuidado onde você vai, não anda sozinha. Eu ando sozinha. Ontem eu estava aqui com um amigo e ele falando, você não podia ter saído desse jeito sozinha. Depois que eu saio, eu percebo que eu posso estar numa situação de risco. Mas eu vou. Então eu rompo a gaiola. Mas romper gaiolas não são fáceis. E a história dela, ela era uma jovem, numa família extremamente conservadora, que engravidou na adolescência. O pai do filho não a apoiou. Não assumiu. A família não a apoiou. Ela, no momento de desespero, tentou, de várias formas, tirar aquela criança. E não conseguiu. Num ato extremo, ela se atirou de um precipício. Meu Deus. E ela acordou um tempo depois, uns dias depois, no hospital, paraplégica, grávida. E ela hoje é mãe dessa criança que não sabe que ela tentou fazer isso. Porque ela se condena a vida inteira por isso. Então eu tenho uma mulher que passou por uma forma de violência quando a família não aceitou, da família do pai da criança e da sociedade que não aceitou o que ela fez, e ela se condena e vai se condenar para a vida inteira, porque hoje quem cuida dela é o filho que tá ali. Então você imagina o quanto essa mulher passa por violências instituídas ao longo da vida dela e que ela não consegue sair desse espaço. Então esse foi um caso que acaba no livro. Exatamente. Incrível. E são histórias que se conectam. Marcelo, não há quem não conheça uma mulher que não passou por alguma forma de violência. Sim, eu conheço. Eu tenho um caso muito próximo a mim de uma pessoa que sofreu violência doméstica. Não sei se sofre ainda, espero que não. Mas é uma pessoa muito próxima a nós e a gente tentou dar o suporte possível enquanto ela precisava desse suporte, né? Que houve ali uma determinada altura, muitos anos atrás, que ela fugiu de casa mesmo, com os filhos, e foi para nossa casa. Então a gente ficou com ela ali um tempo. Naturalmente depois o marido veio procurar, né? Tava no encontro dela, disse que iria mudar, que nada ia ser como antes, enfim. A gente não sabe a vida que eles levam hoje, eles continuam juntos, mas eu entendo e sei assim o quanto é importante esse trabalho, porque como homem eu nunca vou passar por isso, né? Talvez, espero nunca passar por uma coisa assim, mas eu tenho mãe, eu tenho irmã, eu tenho minha esposa, então eu acho que a gente vai falar sobre isso daqui a um bocado, mas eu acho que a gente precisa ter uma sociedade onde a gente tenha consciência de que nós fomos gerados por mulheres, todos, sem exceção. Então, a gente precisa cuidar das mulheres, a gente precisa cuidar das crianças, que são a próxima geração que a gente vai ter. A gente precisa educar muito bem os homens hoje, para que esse tipo de coisa não aconteça, né? A educação é a base de tudo. Quando a gente tem a oportunidade de estar aqui no podcast, que vai estar sendo ouvido aí por milhares de pessoas na sequência, e depois ele permanece não é pulverizando a cada dia, isso faz parte da educação. No Brasil a gente tem uma lei que determina que violência doméstica ela precisa ser ensinada na escola. Ninguém aplica, porque é caro você colocar isso. Sim. Ainda que eu diga assim, eu me disponho, eu coloco 1 hora por semana para eu ir em escolas públicas para falar sobre isso, para que nós possamos educar as novas gerações. Se nós fizermos meninas empoderadas, nós teremos mulheres empoderadas futuramente. É muito mais simples, não é fácil, é mais simples eu ensinar a criança
sobre o empoderamento feminino, sobre a necessidade desse empoderamento, do que eu pegar uma mulher na minha idade, no alto dos seus 40 e poucos anos, e dizer a ela que ela precisa ser uma mulher empoderada. Talvez essa pessoa já esteja numa situação de dependência, de vulnerabilidade e não tenha ali forças ou mecanismos para ter essa independência. No meio que eu vivo, eu conheço várias pessoas próximas do meu círculo que se submeteram a estarem em casamentos que não são benéficos a elas por receio de dizer, eu vou me separar. Sim. Entende? Quando eu me separei, eu ouvi. Agora você vai ver o que é ficar velha, sozinha, aos 40 e tantos anos. Você ouviu isso de quem? Do meu ex-marido. Meu Deus. Eu não creio que ele tenha falado isso por maldade. Uhum. Eu não creio. Mas é algo instituído. Sim. Entende? Sim, eu concordo. É algo instituído. Como se o homem fosse ficar melhor e a mulher fosse sair por baixo, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Ou quantas vezes eu ouvi, quem é que vai ficar com você? Você não para em lugar nenhum. Você tá sempre num lugar diferente. Olha aí, causando, assustando as pessoas de estar, sei lá, eu no Haiti, em Angola, em qualquer lugar do mundo. Viajando sozinha. Então, às vezes, Marcelo, não é por maldade que se faça aquilo, mas é por colocação social. Foi dessa forma que foram educados. Sim. Os homens das nossas gerações e os passados ainda foram educados com a presença feminina para que a mulher, de certa forma, ainda esteja atrás do homem, entende? É o homem que vai estar nos cargos de liderança, é o homem que vai estar comandando as grandes empresas. Tanto é que nós temos as leis do equilíbrio salarial que não são cumpridas. Não são cumpridas. São poucas as mulheres nos cargos de liderança, porque acham que nós incomodamos. Sim, e incomodam, né? De uma certa forma, mas é o que as pessoas têm que aprender que hoje a informação, a gente vai falar sobre isso, o acesso à informação é muito maior do que era antes. Hoje não é simples você falar qualquer coisa na internet e sair por aí achando que nada vai acontecer com você. Exato. Nós somos a maior comunidade do mundo. As mulheres já são maioria. As mulheres são as que mais estudam. Sim. E que têm a educação mais avançada. Por que é que nós temos que depender de cotas? É um bom ponto. Excelente ponto, Yara. A gente vai falar sobre mulheres mais à frente, ainda mais. Mas antes de entender a sua imigração, a gente queria falar do Brasil. Quando você ouve a palavra Brasil, o que vem à sua cabeça? Para mim, o Brasil é meu chão. Várias pessoas me perguntam assim, quando é que você vai ficar de vez em Portugal? Eu amo Portugal. E Portugal é o meu segundo chão aqui também. Mas eu sempre preciso voltar ali, no Brasil. Eu creio que o Brasil, além de ter sido onde eu tenho a minha formação, a minha família está no Brasil, é um país que tem um crescimento importante. Não é um país fácil. Eu entendo que eu tive muitas oportunidades. Uhum. Eu sou de uma família que batalhou muito de início. Meus pais sempre colocaram que o estudo podia fazer qualquer coisa da vida, desde que eu estudasse. Porque era o estudo que ia lá, e eu continuo nessa toada do estudo. Eu sempre estudei em escola pública. Uhum. E continuo aqui em Portugal, na universidade daqui. Mas não é simples. Nós somos uma pequena parcela da população. Sim, eu reconheço isso. Reconheço também o privilégio de poder estar fora, né? Quando muitas pessoas nem têm essa escolha. Exatamente. E você mora em Brasília já há 15 anos, Sim, né? Eu fui há 15 anos para Brasília, fui transferida para lá. Na época eu estava no Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, e eu trabalhava no Grupo RBS, que é a afiliada da Rede Globo, no sul do país. E aí de lá eu fui para Brasília, e na sequência daí já mudei de veículos, aí vai lá longos veículos, aí vem Rede Globo, venho pro Destaque aqui em Portugal, não é? Que é do Correio da Manhã, atuo 8 anos
entre Brasil e Portugal. Uma ponte aí, Uma ponte, e aí começa essa minha grande paixão pelo solo português e as oportunidades que aqui eu tenho. Na sequência, retorno a veículos de comunicação do Brasil até que eu vou montar meu próprio caminho, minha própria trajetória profissional. E hoje eu trabalho com gerenciamento de crise especificamente e advocacy na linha jornalística profissional, digamos assim. Mas a linha jornalística que mexe, que aquece o coração, é a minha linha de direitos humanos. Que é o que eu tenho essa gama de trabalhos prestados e que desenvolvo uma aplicação óbvia no combate à violência às mulheres, que escrevo livros, que vou para países em situação de conflito, acompanhar mulheres em situação de vulnerabilidade para que eu traga esse jornalismo não apenas na narrativa. Para mim, o jornalismo é mais do que você captar uma entrevista, é você entender a realidade daquelas pessoas. Sem dúvida. Não é o jornalismo do disque, que muito se transformou hoje. As pessoas levantam, chegam lá, tem alguém falando, levanta o microfone e aí você entra naqueles portais e tá lá. Fulano de tal diz que tal coisa. Muitas vezes é uma coisa tirada do contexto, né? Imagino que em Brasília isso deve acontecer todos os dias. Todos os dias, aqui em Portugal, na França, em qualquer lugar, entendeu? E é o jornalismo do disque que pra mim não me servia mais. Sim. Entendeu? É o jornalismo do imediatismo. A internet obriga muitas vezes que as pessoas tenham aquilo dali. E é uma coisa que os podcasts conseguiram começar a mudar esse cenário. As pessoas ouvem o podcast quando estão indo pro trabalho, indo para casa, querem uma coisa diferente. Então, o podcast, a forma de entrevista do podcast, por isso que eu gosto tanto e gosto de ser entrevistada. É raro, eu me sinto, às vezes, não tão à vontade do outro lado, porque eu sou acostumada a estar perguntando. Mas eu gosto de estar desse lado também, sobretudo com pessoas que não são especificamente da minha área. Sabe por quê? Vocês têm sensibilidade. Vocês conseguem enxergar o mundo, muitas vezes, de uma forma que nós, jornalistas, enxergamos mais dura. Sim, é porque a profissão, ela te traz isso, né? Você já tá meio que ali naquele modus operandi para seguir daquela forma, daquele jeito. Exato. E às vezes você acaba vendo o tabuleiro do jogo de xadrez um pouco mais de cima, né? Tem uma visão um pouco mais aérea, não tá ali dentro do jogo. Exato. E isso que você falou das notícias e do imediatismo me lembra uma situação muito caricata, que é no DN Brasil, geralmente, né? A Amanda coloca lá os posts no Instagram e aí fala assim, olha, saiu um novo portal da AIMA. E aí, às vezes, no primeiro comentário, a pessoa não lê ou fala assim, notícia incompleta. Como é que você dá uma notícia por um post do Instagram numa figura? Não, você tem que ir lá e clicar no link da notícia, né? Ou seja, eu acho que o trabalho de vocês, principalmente nos dias de hoje, é fundamental e é muito duro, porque você acaba tendo que educar as pessoas para elas consumirem a notícia do jeito que ela tem que ser consumida. Exato. Eu tenho uma coluna no DN Brasil. DN Brasil, sim. Não é? E eu tenho a liberdade de poder escrever sobre diferentes assuntos, especialmente sobre os temas que do meu interesse, do combate à violência às mulheres e tudo mais. Marcelo, é impressionante. Fazia um tempo que eu estava fora de veículos de comunicação assim, e aí veio essa oportunidade no DN Brasil, com a Amanda, com a Carol, com a equipe, e está sendo incrível poder voltar naquilo dali. Mas, uma coisa é eu fazer reportagem, outra coisa é a opinião. Sim. E no DN eu sou colunista de opinião. Sim. É a minha opinião que está ali. Sim. É para isso que eles abriram. É a Yara, colunista. É a sua visão sobre aquele assunto. O que eu recebo de ataques? Sério? Se você pegar a última opinião que subiu no domingo, eu escrevi sobre o pilar que sustenta as famílias portuguesas e brasileiras, que tem sido o pilar da solidão feminina. Sim. Tem crescido imensamente aqui em Portugal o número de mães solo,
que são aquelas que comandam sozinhas famílias monoparentais, cuidando dos seus filhos, tendo que trabalhar e tudo mais. Um crescimento considerável aí de mais de 30% nesses últimos anos. No Brasil já são mais de 11 milhões de mães solo. Eu escrevi sobre isso. Se você pegar as postagens lá, tá no Instagram do DN Brasil, é assim, ó, volta pra tua casa, sai daí, o que essa mulher tá falando? Pá. Se eu for me preocupar com os ataques que eu sofro todos os dias pela opinião que eu coloco, que não é uma opinião apenas da... A Yara não simplesmente diz que essa garrafa foi mexida ali por algum motivo. Eu quero saber por que ela chegou ali. Justificar academicamente. Com dados, eu estou concluindo um mestrado em estudo sobre mulheres, gênero e cidadania na Universidade de Lisboa, que trata sobre isso. Eu não me admito não falar alguma coisa que eu não tenha uma sustentação sobre o que eu estou falando. Sem dúvida. E ainda assim... Tem quem questione. Eu sou alvo de ataques. Por quê? Porque eu sou mulher, porque eu sou uma brasileira em Portugal, porque eu estou aqui falando para portugueses e também para brasileiros. Tá? Sim. E isso tem incomodado. Sem dúvida. O brasileiro em Portugal, a gente que é brasileiro aqui, sente o quanto isso tem causado incômodo na sociedade portuguesa. É como se... Eu toquei nesse assunto no último episódio que eu entrevistei em português. Muito amigo meu que já teve fora também em algumas situações, na África. E ele falou que... Eu perguntei exatamente para ele o seguinte: olha, como é que você vê as pessoas falando mal de Portugal? E ele falou que num primeiro momento é como se você visse alguém falando mal da sua família, sabe? Tipo assim, olha, eu tenho aqui a minha família, a Yara não pode falar mal, só quem pode falar mal da minha família sou eu. É mais ou menos isso, a lógica. Só que ele falou que existe, por parte dele, uma visão muito crítica sobre o país dele e o que precisa ser melhorado aqui dentro. Então ele busca refletir, analisar e ver, não, por que essa pessoa está falando isso? Faz sentido o que ela está falando? Existem dados que comprovem o que ela fala? A vivência dela comprova aquilo? E aí você torna uma visão que inicialmente é uma visão que busca somente repelir, né, um comentário, para uma visão não. Deixa eu ter um pouco mais de autocrítica e ver se o que a pessoa está falando. Porque não é porque a gente está aqui que a gente não paga imposto, que a gente não pode usar a saúde, que a gente não pode usar os serviços sociais, que a gente não pode reclamar, às vezes, por estar numa fila de hospital, sei lá, 2, 3 horas. Isso é uma coisa comum e os portugueses também sofrem com isso, né? Mas acho que tem se criado aqui em Portugal um senso de que, cara, os portugueses podem reclamar, os imigrantes têm que aceitar. Aceitar calados, absolutamente tudo isso. A comunidade brasileira em Portugal, reconhecida pelo Serviço Nacional de Seguridade, ela é de aproximadamente 480 mil pessoas. Isso são os que são legalizados. A gama de não legalizados é imensa, sobretudo agora com a mudança na lei de imigração, que foi feita recentemente pelo governo de Portugal, aprovado pelo parlamento, na sequência sancionado pelo presidente da República. Agora, e aí a gente tem as notícias aí o tempo inteiro, né? Aquela entrada no aeroporto, a maior confusão, quantas pessoas que vão sair aqui, que têm um prazo para poder voltar, porque senão vão perder os processos que já deram início na AIMA. Então, é uma mudança considerável, mas o brasileiro auxilia na engrenagem da sociedade portuguesa como um todo. Sem dúvida. Na mão de obra, na sustentação econômica como um todo. Agora, Marcelo, eu também seria muito incoerente se falasse da imigração e não também trouxesse dificuldades que hoje nós enfrentamos como brasileiros aqui, muito porque os brasileiros deixaram uma marca um tanto quanto complicada muitas vezes. Sim. Vamos a alguns exemplos, que nem eu sempre falo. O brasileiro chegou em Portugal em avalanches, praticamente. São as ondas de imigração que são reconhecidas como ondas mesmo, é o termo que a gente usa academicamente falando. E aí nós tivemos uma onda de imigração nos anos 70, daí ele dá uma paradinha, aí ele volta ali nos anos ali de 1994, por ali, para um pouquinho, retorna ali por 2013 e 2014, com
um aumento considerável quando nós tivemos a eleição no Brasil em 2018, que muda completamente o xadrez político brasileiro, assustando muito daquela população em alguns aspectos, não sabia o que vinha pela frente, então nós tivemos uma onda maior de imigrantes que vieram para Portugal em 2018. Quando você chega na casa de uma pessoa, você não vai chegar abrindo a geladeira da casa dela. Sim. Chegar com calma, observar, ver o cenário. O brasileiro, não todos, obviamente, mas aqui eu tô falando brasileiro no contexto geral, chegou abrindo a geladeira em Portugal. Sim, e não o frigorífico, né? E o português dono da casa se incomodou. Sim. Tá? E aliado a isso, nós temos o crescimento da extrema-direita no mundo. Aqui em Portugal, da mesma forma. Pra gente que tá aqui acompanhando no tempo, a gente vê que o partido maior aqui em Portugal da direita era um nadinha, e dali um pouquinho brotou outdoor pra tudo quanto era lado. Sim. Do partido, que é uma coisa que no Brasil a gente não tem mais coisa outdoor. E aqui a gente tinha outdoor pra tudo quanto era lado. Parecia assim, olha, que eles tinham, sei lá pulverizado aquilo. Que aquilo vem, aquela narrativa, tá? Por várias ocasiões. E eu não fico aqui em Lisboa, eu costumo ficar em espaços de portugueses. A minha convivência é em Portugal. Eu fico... Eu não tenho a vida de turista em Portugal. A minha vida é portuguesa. Universidade, pesquisa. Exato, num bairro que é de portugueses, basicamente, com a vida portuguesa. Então, em N ocasiões, Marcelo, eu ouço as pessoas, e como eu trabalhei em veículo de comunicação português por muito tempo, então quando eu estou aqui, acaba voltando aquele sotaque português, e aí quando eu me dou conta, eu já estou falando sotaque de Portugal, com eles, aquela coisa toda. Em várias ocasiões eu ouço, nossa, você nem parece brasileira, você não fala gritando, você não anda de barriga de fora. Não é da história. Sim. É o meu estilo de ser. Por que isso acontece? Porque eles rotularam. Sim. Entendeu? E se a gente vai para alguns pontos aqui na cidade de Lisboa, a gente percebe as comunidades brasileiras mais intensas nessa essa analogia que eu faço aí de abrir a geladeira. Sim. Como se o português fosse obrigado a receber o brasileiro da forma que nós estamos no Brasil. Sim, que nós recebemos as pessoas completamente diferentes. Como uma compensação pela invasão portuguesa de 1500. Sim. Isso está no passado. É. O Brasil precisa superar isso também. Eu digo o brasileiro como origem. Porque eu vou para Portugal. Quantas vezes, aposto que você já não ouviu, eu vou para Portugal porque eles tiraram o nosso ouro do Brasil. Vou pegar o ouro de volta. Vou pegar o ouro de volta. Gente, quantas gerações passaram? Sim. Entendeu? Se eu quero estar em Portugal, se eu quero viver na Europa, entendeu? E sair do Brasil num processo de imigração para estar aqui, eu nunca vou deixar de ser brasileira. Mas eu preciso estar na casa do outro país. E para isso eu preciso seguir as regras do outro país. Sem Você dúvida. pode trazer a tua cultura. Imigração é isso. Sem dúvida. Congregar ideias, congregar culturas, romper barreiras, mas eu não posso atacar o espaço que eu estou chegando. E a imigração brasileira, sobretudo nessa última onda de imigração, ela chegou quase que num processo de ataque, ali, de uma invasão. Sim, quase. sim. Vieram em massa, né? Vieram numa onda, em como você massa. falou. Exato. E aí hoje nós estamos tendo as consequências Sim. dos brasileiros tendo que voltar. Sim, dos 7 anos, né? Da nacionalidade. Exato. Os 7 anos não é só pra crise do casamento, a crise do relacionamento, de 7 em 7 anos, daquela virada na vida. O brasileiro em Portugal tá sofrendo a crise dos 7 anos. Sim. Quantas pessoas que têm os seus processos ali abertos e que agora não vão passar? Eu tenho meu processo de nacionalidade já há 3 anos. Por filho. Uma coisa que assim, a pessoa vai bater o olho num documento e vai falar, ok, passa pra frente,
3 anos. Mas antes da gente adentrar mais ainda nesse contexto de Portugal, eu queria saber, Yara, como é que foi a sua primeira migração? Porque eu confesso que eu tentei pesquisar, sei que você tem 2 migrações, né, que a gente falou sobre isso rapidamente, mas eu queria saber, assim, mesmo, né, hoje a gente pensa, mesmo com tantos problemas, as pessoas ainda saem do Brasil, né, tantos problemas fora do Brasil. Eu queria saber o que te motivou a fazer a sua primeira imigração fora do Brasil. O que te levou a fazer isso? Eu acho que eu sou uma pessoa em processo constante de migração. Para começar. Sim. E para mim o processo de migração ele é conhecimento. Uhum. É romper o que te sustenta. Crescer dói. Sim. Tá. E você buscou então o crescimento? Eu busco crescimento. E ele não é simples. Vem desde o processo de migrações internas, porque nós temos os processos de migração que podem ser de um bairro para o outro. Sim. Entre cidades, entre estados e entre países. Eu começo naquele processo de migração interna, tá? Uhum. E aí você sai da sua cidade, que a minha cidade é Santa Maria, lá no centro do Rio Grande do Sul, termina a faculdade, eu já saio para a capital do estado. De lá você migra para outro estado e aí você começa a ir. Eu vou para o Canadá, tentando aperfeiçoar o inglês, que é uma língua necessária no meu meio de trabalho. Eu vou para lá e moro numa família de imigrantes, que eles eram vietnamitas e filipinos, que tinham filhos que estavam migrando, porque um dos filhos deles, quando eu cheguei, estava indo morar no Ártico para fazer faculdade lá. Então, naquele processo de migração, conhecendo pessoas de diferentes culturas, me adaptando com aquilo dali, com colegas coreanos, colegas japoneses que tinham que ter um outro nome no Canadá para que pudesse, porque o nome deles não conseguiam nem pronunciar no inglês, então eles chegavam e escolhiam um novo nome. Você retorna ao Brasil, trabalho no Brasil. Ficou quanto tempo no Canadá? 1 ano. Um ano, só para aprender inglês? Exato. Ok. Aí volta no Brasil, começo Portugal na minha vida e hoje eu digo que eu tenho 2 casas, né? Que é Portugal e no Brasil. Quando eu tô no Brasil, as pessoas às vezes me perguntam assim, Yara, você tá em Portugal? Não, eu tô no Brasil. Aí quando eu saio daqui, as pessoas ficam, Yara, vamos tomar um café? Vamos, onde é que você tá? Aí eu pergunto, aí a criatura me diz, eu tô aqui pela Liberdade. Não, mas eu não tô em Portugal hoje, eu estou no Brasil. Tem horas que nem mais eu sei pra que lado eu tô. O fuso, bagunça, aquela coisa toda. Mas essa foi a vida que eu escolhi. Sim. É ali que eu cresço. É ali que eu me entendo. Quando eu fico 3 semanas na minha casa, assim... No Brasil? Eu me sinto sufocada. Numa gaiola? Numa gaiola. Eu me sinto sufocada. Eu preciso sair. E olha, eu lembrei agora e até me emocionei porque, que nem eu disse, meu pai faleceu muito recentemente, mas eu tava com ele no hospital uma noite... E ele acordou assim, olhou pra mim e disse, onde é que eu tô? Pai, você tá no hospital. Aí eu expliquei pra ele tudo, né? E ele, não, você me trouxe pro Panamá, por que você me trouxe pro Panamá? Não, pai, hospital, eu expliquei pra ele. Aí passou, aí ele tomou os medicamentos e dormiu. No outro dia ele, eu sonhei que você tinha me levado pro Panamá. Pai, você acordou falando nisso, eu disse pra ele. Nossa. E ele, por que você tá aqui? Ele disse assim pra mim, porque eu vou ficar aqui com você o tempo que tiver que ficar. E ele disse pra mim assim, mas você não tem que estar aqui. Você tem que ir pro mundo. Eu disse, olha, porque meus pais me criaram assim. Eu ia te perguntar o que te incentivou a... Então você já teve esse incentivo desde... Sempre disseram que eu ia pro mundo, que eu ia fazer o que eu quisesse. E quando eu cheguei em Angola, na semana passada que eu tava lá, eu lembrei tanto disso, sabe? Porque eu chego lá sozinha, eu vou pra rua em Angola,
E eu era uma mulher sozinha andando em Angola, o que causou uma preocupação imensa. Dentro do hotel, queriam que eu fosse com alguém, com algum funcionário do hotel. Não, essa pessoa vai te acompanhar. Eu pensei, não precisa, eu vou. Mas eles estavam extremamente preocupados como que uma mulher ia andar sozinha. Sim. Eu era a única pessoa de pele clara naquele hotel. Chamava muita atenção. Eu não encontrei pessoas de pele clara na rua, ali onde eu estava. Então aquilo causava uma estranheza para eles. E para mim não deve causar para ninguém. Mas a gente sabe ainda que isso é complexo. É estranho, né? Vamos dizer assim. Não é o usual. O usual é a mulher ficar em casa, dentro da família, cuidando ali do pai ou da mãe, da tia, enfim, do filho. E geralmente quem assume esse papel de migrar, de tentar um novo ar, de arriscar, são os homens, né? São os homens, exatamente. E para nós isso tem um peso, Marcelo, muito grande, porque a profissão que eu escolhi, a forma de vida que eu escolhi, o modelo de acreditar nesse jornalismo social que eu faço, ele não conseguiria em momento algum caminhar com o modelo tradicional de família. Eu não consigo estar neste modelo tradicional de família, porque ele não combina com a vida que eu tenho e com o trabalho que eu faço. E eu sempre soube disso. E diante disso, eu tive que fazer escolhas na minha vida. A vida da gente é feita de escolhas. E a minha vida foi uma escolha construída em torno disso. Então eu sempre soube que filhos não combinavam comigo. Você acha que isso de uma certa forma impactou no seu casamento? Sim. Esse seu estilo assim de viajar, de fazer? Porque o meu ex-marido já tem um filho e ele nunca compreendia muito esse estilo de vida, embora nós tenhamos casado dessa forma. Sim, ele já sabia a dinâmica, né? Já sabia o que tinha assinado. Dinâmica, tanto que a gente casou e a gente viajou, e quando nós voltamos para o Brasil, passou alguns dias, eu viajei de volta. E aí eu já fiquei mais um tempo fora. E assim era. Tudo precisa ser muito claro sempre na vida. Eu sempre fui muito clara em relação a isso. Eu não podia me engaiolar nesse cenário. Mas também vem aquela direção, quem sabe ter filhos, quem sabe a filha vir morar aqui e tudo mais. Eram modelos sociais que toda mulher tem direito de ter e também de não ter, entende? Somos de uma geração ainda em que as mulheres não tinham essa escolha. Ter filhos era algo tão natural quanto acordar e dormir. Casar era algo natural como acordar e dormir. A nossa geração já vem nessa situação. Agora eu vou te falar uma coisa, Marcelo. As perguntas que eu recebo do porquê que eu não tive filhos, geralmente não vem de homens, vem de mulheres. Curioso. Eu não pergunto para uma mulher por que ela quis ter filho. Não tenho por que querer saber disso. A vida é dela primeiro, não é minha. Claro. E não é usual. Por que eu vou perguntar para uma mulher se ela quis ter filhos? Por que uma mulher me pergunta por que eu não quis ter filhos? E eu tenho que responder. Eu tenho que ter um contexto todo explicado, justificável, do porquê que eu não quis ter filhos. Sim. Por quê? Entende? Isso é muito duro, porque geralmente numa entrevista de emprego, né, os patrões, vamos dizer assim, eles querem saber se a pessoa tem filho, se a pessoa quer ter filho e etc. Mas eu acho que isso é tão pior ou pior, né, do que a pessoa falar, olha, por que você não tem filho? Você já tem essa idade, não quer ter alguém para cuidar de você, né? Geralmente as perguntas vêm acompanhadas nesse tom. É isso. Ou então, relacionamentos que eu tenho e recentemente passei por uma situação assim, que dizem assim pra mim, mas eu queria muito estar com você, mas eu queria alguém que quando eu chegasse em casa do trabalho estivesse em casa. Alguém que eu pudesse ter os finais de semana com essa pessoa. Eu também quero
Sim, sim. Mas muitas vezes não dá, né? Mas A muitas vida é vezes dinâmica, não dá. tem um trabalho, enfim. Entende? E eu sou uma pessoa que eu defendo qualidade e não quantidade. Eu vou estar com as pessoas que eu amo a todo momento. Eu não tenho problema nenhum, Marcelo, de cruzar um oceano. Sim. Entendeu? Eu estou no Brasil, eu estou em Portugal, eu vou estar no Rio Grande do Sul com a minha família, eu vou estar em algum outro lado. Não tem problema nenhum. Eu tenho qualidade com as pessoas que eu quero estar, não quantidade. Mas as pessoas são muito da posse, da quantidade. E isso faz com que a minha vida acabe sendo uma vida solitária. Sim. Sabe? E eu tenho que aprender a conviver com isso comigo mesma. E muitas vezes não é fácil. Não é fácil. Sobretudo ontem eu até estava na Feira do Livro aqui. Em Lisboa. Um amigo estava lançando o novo livro dele, e ele é um romancista de mão cheia, que inclusive te indico ler, o João Morgado, que quando tiver oportunidade escreve livros de romance histórico muito bem. E aí nós estávamos falando isso, o quanto a nossa geração tende a ser uma geração que vai chegar na idade mais avançada sozinha, sem filho para cuidar, que era uma coisa que ainda nos perguntam, né, que você estava falando, e quem vai cuidar de você? Sem filhos para cuidar, que temos que nos preparar psicológica, física e financeiramente para isso. Porque eu preciso cuidar da mente, eu preciso cuidar do meu corpo e eu preciso ter uma reserva financeira para quando chegar nesta idade em que eu não vou ter ninguém para me cuidar, eu consiga me cuidar. Sem dúvida. Yara, isso que você está falando me leva a fazer essa pergunta. Eu ia pular, mas eu preciso fazer essa pergunta, que é: imigrar, na sua visão, torna as pessoas mais empáticas ou mais individualistas? Mais individualistas. O processo de imigração, que eu falei, ele é um processo doloroso em vários aspectos. As pessoas acham que nós estamos aqui em Portugal. Ai, que lindo! Só festa. Só festa! Tá em Portugal, foi pra Europa, tá? Enfim, né? Venceu, né? Venceu na vida. Ninguém sabe as dificuldades que você está passando aqui. O quanto a sua família enfrenta esses problemas e precisa levantar todos os dias e batalhar para melhorar aquilo dali. Entendeu? Ninguém sabe a dificuldade que eu tenho para estar aqui. Então ele é um processo individualista, ele é um processo doloroso, mas ele é um processo engrandecedor. Quem se propõe a fazer isso, a sair da sua zona de conforto, porque zona de conforto não leva ninguém a lugar nenhum. Quem aceita isso e que vai adiante, ele constrói pontes. E pontes são indestrutíveis, essas pontes. Sim. E são elas que vão te levar a caminhos que você nem imaginava muitas vezes. Se você tivesse optado ficar no Brasil, se eu tivesse optado lá estar, eu teria a família mais próximo, os amigos mais próximos, eu teria uma vida mais confortável, mas é isso mesmo que me faz feliz? A vida é tão curta, é isso mesmo que a gente quer? Nós somos uma parcela muito pequena da população que migra por conta própria. Sim. E aí nós tivemos aqui, a guerra na Ucrânia trouxe tantos ucrainianos pra cá. Quando a guerra estourou, eu tava aqui em Portugal. Ali 2021, 22, né? Eu tava aqui naquele fevereiro. Nossa, era uma onda de portugueses para os mercados pegando enlatados, porque aqui em Portugal há uma preocupação muito próxima ainda com a guerra, né, que foi. Sim. Então aquele medo de ficar sem alimentos na despensa, e o português adora a despensa, né, com os enlatados, com os azeites e com as sardinhas guardadas, é uma máxima da casa portuguesa. Então eram filas nos supermercados das pessoas pegando sardinhas. Sim. E pegando os azeites e levando para sua casa o papel higiênico, com medo que a guerra fosse chegar aqui. E aí, aqueles centros porque chegavam ônibus de ucranianos
aqui em Portugal, e aí eles iam para centros que foram estruturados pelo governo português, que eram grandes tendas para receber os ucranianos. E aí agora eles já estão mais colocados no mercado de trabalho, claro que com suas dificuldades, porque não chegava aqui sem falar a língua e tudo mais. Mas você vê o quanto que isso é próximo da gente, o quanto eles são a parcela de imigração, assim como os sírios, enfim, o pessoal, os libaneses que estão chegando agora, que vêm de guerras. Nós não viemos de guerra, o Brasil é um país abençoado, nós não temos guerra, a gente não tem terremoto, a gente não tem maremoto, a gente vai ter, claro, enfim, problemas sociais colocados e que não são simples, vamos ter pobreza, vamos ter violência, mas o Brasil em geral é um país abençoado. Sim, tá. Sem dúvida. E quando a gente sai que a gente vai perceber isso. Só que também a gente é um país que tem muito problema com a imigração. O brasileiro não é um país de fato que acolhe como um todo. Há um ledo engano em relação a isso em muitos aspectos. Quando a fronteira em Pacaraima foi aberta, em Roraima, para os venezuelanos, quando estourou a crise lá em 2018, ali veio aquela onda de imigração venezuelana e o governo local teve que se estruturar também dessa forma para recebê-los. De início parecia ser tudo muito lindo, estamos recebendo, o governo fez uma ampla campanha naquilo dali. Você realmente acha que a população recebeu de uma forma agradável? Acredito que não, até porque muita gente ainda tem essa questão, né, de que o espanhol e o português são próximos. Não são. Não são! É outro idioma. Outro idioma, que nem o português do Brasil e o português de Portugal. Exato. Então, o que acontece? Causou ali, sem dúvida, muita estranheza e isso reflete no trabalho, né? Muitas vezes os trabalhos que as pessoas vão conseguir são trabalhos precários, não é? Então, o acesso a serviços, o acesso ao trabalho fica muito mais restrito. Eu conheci um argentino que mora em Brasília, inclusive, ele me contou que para ele validar o diploma dele no Brasil foi, assim, uma seara absurda. E ele é professor, imagina, de espanhol e de português. E ele já encontrou a dificuldade para se estabelecer ali. Encontrou, assim, superou, mas a gente se pergunta, né? Será que precisava disso tudo, né? Olha nós aqui, Marcelo, quantos são os imigrantes que vêm do Brasil e que nós encontramos aqui que não conseguem emprego nos seus trabalhos? Porque a mão de obra que sustenta boa parte da economia e do serviço português é brasileira. Sim. Tá? É o brasileiro que chega aqui e que lá no Brasil tá na Europa, que tá aqui lavando prato em Portugal. Porque o brasileiro chega com vontade de trabalhar. Se virar, né? Na segunda onda de imigração aqui em Portugal, e eu falei dessas ondas migratórias um pouquinho anteriormente, era quando nós estávamos tendo um up da construção civil aqui. E o português não queria pegar no tijolo. Sim. Foi o brasileiro que veio. E a gente vê um reflexo muito grande disso. Você vê algumas zonas mais carenciadas, seja a nível de norte ou de sul de Portugal. Eu já ouvi várias pessoas falando que compraram um terreno, compraram um lote ou compraram uma casa, não conseguem mão de obra para fazer uma obra simples, para fazer um encanamento. As pessoas estão tendo que aprender para elas mesmas fazerem as obras porque não tem gente, não tem mão de obra qualificada. E eu acho que isso é sem dúvida uma questão com relação a isso. E eu trago um exemplo. A minha família mora em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que é a Serra Gaúcha, uma cidade tradicionalíssima de imigração italiana, que é a capital nacional do vinho, né? Os vinhos feitos em Bento Gonçalves e que se distribuem para o restante do país. Bento Gonçalves abriu em 2012 um processo de imigração quando deu o terremoto no Haiti. Eu estava no Haiti. E os haitianos desesperados querendo sair do país. Não que isso tenha mudado. Continua, até porque é o pior país das Américas para se viver, de pior IDH
das Américas e um dos piores do mundo. E o Brasil, na ocasião, recebeu muitos imigrantes. E Bento Gonçalves, que era uma cidade extremamente fechada naquele ambiente de colonização italiana, raríssimos negros na cidade receberam os haitianos. E aí eles foram aprender, porque no Haiti, ainda que a colonização seja francesa e se fale francês como língua oficial, o dialeto que se fala é o creole, que é muito diferente. Eu vou falar, por exemplo, bonjour em francês, que eu vou chegar no Haiti e vou falar... eu nem lembro direito. Eu sei que, por exemplo, o je m'appelle é moine relais. Não tem nada a ver uma coisa com uma outra, de uma língua com a outra. Então eles tinham que reaprender. Hoje, você chega em Bento Gonçalves e vai nos supermercados em Bento Gonçalves, o serviço é haitiano. Uau, não sabia disso. O serviço que está dentro dos supermercados em Bento Gonçalves é haitiano. E como é que você acha que é? O que eles falam é creole. Sim. Por quê? É mão de obra. Sim, eles precisam se entender entre eles, Eles né? precisam se entender entre eles. É uma mão de obra, em tese, barata. Sim. E é ali que o haitiano se colocou. E Porque o nascido ali avança. Ele está na indústria, ele está no polo moveleiro, ele está no polo vinícola, entendeu? E ele precisa que essa engrenagem esteja azeitada. Quem é que veio para manter essa engrenagem funcionando? O haitiano, que é uma mão de obra barata. Sim. Entende? Então você encontra as fronteiras invisíveis da imigração dentro desses espaços. O brasileiro aqui em Portugal é muito reconhecido com o que se chama, academicamente falando, do mercado da alegria. É a pessoa que vai estar servindo na mesa. Recepcionista. Vendedor. Que é essa classificação do mercado da alegria, porque o brasileiro tem uma espontaneidade muito melhor do que a do português. Sim. E não estamos falando mal do português, é o estilo deles, cultural. O português é mais fechado, é mais ríspido. Às vezes é o europeu como um todo. Às vezes ele responde o que para nós brasileiros parece que eles estão de mau humor. Eles não estão, não. É o jeito deles responderem. Eles são duros mesmo. Se eu entrar num elevador e perguntar para o senhor, esse elevador sobe? Ele vai dizer, sobe, mas ele não vai te perguntar para que lado esse elevador, para onde que você quer ir, porque você perguntou para ele, o elevador sobe. É muito aquilo ali. Literal, ele não vai abrir. Sim. Outra situação, porque é o modelo dele. Já o brasileiro está no elevador e você perguntar, esse elevador sobe, para que lado para que lugar você quer ir? Ele já segue na conversa. Então, é o que se chama, academicamente falando, do mercado da alegria. E aí quando você traz isso para a mulher brasileira, é pior ainda. Porque a mulher brasileira sofre com o processo da sexualização. Sim. Ainda. Que o europeu como um todo acha que a mulher brasileira é fácil, que a mulher brasileira está disponível. A mulher portuguesa acha que nós estamos aqui, mulheres brasileiras, para roubar o marido português dela. Sim. Lembra do caso das mães de Braga, que fizeram uma movimentação imensa com o apoio da igreja para expulsar as brasileiras que lá estavam e que haviam criado a primeira casa de altério em Braga. Casas de altéres não são casas de prostituição, porque a prostituição em Portugal, ela não é permitida e ela está prevista a condenação no Código Penal português para quem incita a prostituição. Portanto, uma casa de alter não é uma casa de prostituição. Elas são casas de diversão masculinas em que os homens vão lá para conversar, para beber, e as mulheres estão lá para incentivá-los a beber, e elas ganham porcentagens em cima da bebida que ele está consumindo. E quando se montou essa casa lá, eram brasileiras, e os homens iam para lá e não estavam chegando em casa no horário normal. E as mulheres portuguesas, ao invés de reclamarem com os seus homens que não estavam a chegar em casa no horário estipulado, elas resolveram brigar com as brasileiras e querer expulsar as brasileiras de lá, porque estavam lá as brasileiras a desvirtuar a família portuguesa. A culpa era da mulher. A mulher portuguesa queria
culpar a mulher brasileira pelo homem português estar indo na casa de jantar. Você vê a inversão do cenário. A criminalização pelo fato de ser mulher. O homem não é o culpado, mas sim a mulher que, vamos dizer assim, se ofereceu, né? Que se ofereceu. É Teve muito uma triste. vez que eu fui dar uma palestra na Travessa, na Livraria da Travessa, reconhecidíssima aqui em Lisboa, no centro aqui de Portugal, do lado da universidade, ali numa rua bem colocada. E eu estava voltando de um outro país, nem me lembro onde é que eu andava aqui pela Europa. Eu sei que eu chegava só para essas palestras aqui em Portugal. Eu já não tinha mais roupa, gente. Cheguei em casa aqui, estava com as roupas tudo para lavar, um frio. Eu estava com uma blusa vermelha. E aí eu chego na livraria e havia uma senhora portuguesa que ao final da palestra veio falar comigo e que ela disse que tinha gostado muito. Eu tinha falado do meu primeiro livro, era uma palestra sobre a cruz haitiana. A cruz haitiana, sim. E aí ela veio falar comigo não sobre o livro, mas porque ela ficou muito impactada, porque eu estava vestindo vermelho, que coincidentemente hoje estou de vermelho aqui. E ela disse que as mulheres portuguesas não costumam usar o vermelho, porque é uma cor meio agressiva, é uma cor impactante, que chama a atenção demais dos homens em Portugal. Ela falou da sua maquiagem também? Claro, aham. Tá vendo? E aí eu fui perguntar pra ela, enfim, e aí ela trouxe algumas narrativas. Eu sei que eu desci ali, aí depois fui pro Chiado ali embaixo, e aí tem aquela lomba, né, ali no Chiado. E eu fiquei olhando aquilo, e era aquele mar de pessoas andando, em tudo em preto, cinza, no máximo bege. Realmente não tem. Hoje, quando eu peguei o metrô ali perto de casa, no Saldanha, eu desci na escada e eu me dei conta que eu estava com uma roupa vermelha e aquilo veio de novo na minha cabeça, primeiro porque eu me lembrei, e aí eu vou prestar atenção ao entorno. Não se usa. Eu conversei com uma brasileira uma vez, que ela disse que ela chegou aqui em Portugal e das primeiras coisas que ela fez foi trocar o guarda-roupa no inverno das cores mais vibrantes para umas cores mais neutras. Para se adequar ao padrão. Para se adequar ao padrão. Eu não tenho. Eu sei e que acaba sendo um pouco diferente isto, até talvez pelo meio que eu frequento em Portugal. O meu ambiente português é um meio de uma aceitação um pouco melhor nesse aspecto, e como eu falei, várias pessoas já me disseram em algumas ocasiões que nem imaginavam que eu fosse brasileira, que eu era portuguesa ou espanhola, principalmente, por conta da forma com que eu me comunico e me adapto ao ambiente, ali onde eu fico, aqui em Portugal e tudo mais. Mas o quanto isso também é estranho pra gente, não é? Eu sou brasileira, por que as pessoas não me identificam como uma brasileira? Porque já tem um estereótipo, né? E isso traz o nosso próximo tema, que é mulheres. A gente ainda vai falar de direitos humanos, vamos falar de IA também. Estou tentando aqui adequar as perguntas ao nosso tempo também. Eu queria saber se os dados hoje, a gente sabe que os dados dizem que o mundo, de uma forma geral, é mais inseguro para as mulheres. E no contexto da mulher imigrante, existe uma piora nessa segurança? Claro, com certeza. Inclusive é o tema da minha palestra na universidade nessa semana, que é acolher o tema da semana que eles estão fazendo. Eu vou tratar sobre como que a imigração impacta as mulheres brasileiras aqui em Portugal, mas as mulheres num todo. Sim. Como que a imigração impacta. Primeiro porque havia uma situação de imigração que era de reintegração, que se chamava, que era das mulheres que vinham, não só vinham a Portugal e que chegavam a outros países também, acompanhando seus maridos, ou que vinham com a família já instituída, pai, mãe, irmãos, enfim. Então ela chegava dessa forma. Hoje nós temos um processo de imigração diferenciado, tipo o meu processo, que é de uma mulher que chega sozinha nesse ambiente, pelo seu histórico profissional. E que traz isso na sua origem. Então a mulher ali, ela precisa trazer e provar a sua competência profissional. Não basta eu dizer que faço. Eu tenho que chegar aqui e provar que eu faço. Sim. Eu tenho que fazer com que as pessoas entendam o meu trabalho, conheçam-o e aceitem-o e aceitem a mim, trazendo esse meio. Eu também tenho que me proteger, porque e aí é o fato da mulher brasileira, né? Da mulher que é
vista como uma mulher fácil ainda. E eu simpática tenho que demais. Exato. O fato de eu ser simpática demais não significa que eu esteja acessível sexualmente falando para o homem europeu. Eu percebo que existe ainda muita dificuldade de compreender isso. Eu entendo o universo masculino, como eles pensam, enfim. Então eu percebo que existe essa E não só no ambiente europeu. Eu estava em Angola recentemente e eu preciso da simpatia para que eu trabalhe com isso. Eu preciso mergulhar no mundo deles. Eu precisava conhecer famílias angolanas, eu precisava saber como que aquelas mulheres viviam ali e ter o início daquele processo ali. Eu passei por isso recentemente, da estrutura masculina angolana, achando que eu pudesse estar disponível e não estou. Isso é muito, muito triste, assim, eu como homem eu reconheço isso e é muito triste viver ainda com esse tipo de atitudes e ações. E a gente sabe que você escreveu e pesquisou, né, sobre violência contra as mulheres, incluindo o aliciamento digital de brasileiras para exploração na Europa. Como homem, o que eu devo fazer para evitar esse tipo de sistema, mesmo sem que eu saiba? A educação, Marcela, é a grande base de tudo. Eu sempre coloco, quando eu falo, tenho a oportunidade de falar aqui com vocês, no podcast, em palestras, enfim, que é muito mais fácil nós termos mulheres empoderadas se nós temos meninas empoderadas. E é muito mais simples que nós não tenhamos uma sociedade machista, estruturalmente falando, se nós tivermos homens formados na sua base. Mas como que vocês, homens, vão não serem machistas? Não nos tratarem mulheres com uma certa forma de violência, ainda que não queiram em relação a isso. Existem várias formas sutis daquilo dali. E ela começa dentro de casa. A carga feminina, ela é maior que a carga masculina. A mulher chega em casa e ela trabalhou, o homem trabalhou. A mulher vai chegar em casa e, na maior parte das vezes, é ela que vai botar a roupa pra lavar. Fazer a comida. Por quê? Fazer a comida, entendeu? Meu ex-marido dizia pra mim assim, tá, eu passo no mercado agora pra você, o que eu tenho que comprar? Porque ele não prestava atenção no que tinha dentro da geladeira. Não sabia o que faltava, né? Não sabia o que faltava, porque ele achava que o leite nascia no armário. Eu faço minha culpa aqui, entendeu? Porque minha esposa também às vezes me fala, parece que você não mora aqui. Exato. A roupa de cama, eu estive durante 10 anos casada. Ele nunca comprou uma roupa de cama pra dentro de casa. Porque a roupa de cama, a toalha, o lençol, seja lá o que for, ele nunca comprou um copo pra dentro de casa. Porque o trabalho era seu. O trabalho era meu daquilo dali, entendeu? Era confortável para ele saber. E quando eu trouxe isso pra ele, mas você nunca me falou, mas eu não tenho que falar. A gente espera que o homem entenda que não é necessário que nós falemos, porque falar cansa. Ter que pensar na estrutura de um movimento de dentro de casa, ela é cansativa. Isso é trabalho. É por isso que a mulher trabalha 17 horas a mais por semana do que o homem. Porque as coisas vão estar dentro de casa funcionando. E o homem, a cabeça de vocês é uma caixa. Que só pensa assim, agora o livro azul tá aqui, agora esse paper tá aqui, a água tá aqui. Mas como que ela chegou aqui? Porque se ela bagunçar, como é que ela vai organizar? A mulher pensa tudo. Como é que esse negócio vai chegar? Quem fez, quem trouxe, quem organizou, papapá, e automaticamente aquilo ali tá feito. É rápido o pensamento masculino, o pensamento feminino. E o homem acaba se acomodando. Então o que cabe a vocês, Marcelo, compreenderem que a nossa cabeça funciona de uma forma mais rápida. Mas não é porque ela trabalha assim que ela não cansa, entende? E que nós não queremos que os homens sejam mais ativos neste sentido. Então, chegar em casa e saber que, olha, eu vou passar no mercado e eu vou pegar o leite porque acabou, que alívio eu não ter que pensar isso. Parece uma coisa tão pequena, mas que faz uma diferença tão grande, né? No dia a dia. Eu reconheço isso e com certeza vou levar assim essa conversa pra minha vida. Às vezes o mesmo fato de, vamos sair para jantar, mas onde é que você quer ir? Eu não quero saber onde é que eu vou.
Se você tá me convidando para jantar, só me leve, entendeu? Ontem eu estava com um grande amigo meu aqui e ele me entende tão perfeitamente, ele é português. E aí ele me diz assim, tá bom, vamos jantar, vamos sair para jantar, ok. Aí ele disse assim, vamos comer frutos do mar? Vamos. Ele não me perguntou o que eu queria comer, aonde que eu queria ir, o tipo de vinho que eu queria tomar, a hora que ia ser, onde é que eu ia estar, porque ele pensou tudo. Porque ele me conhece exatamente do jeito que eu sou. E há anos ele sabe que é assim que funciona. E eu ainda brinquei com ele. Eu disse assim, aí tava jantando lá e aí o prato dele, ele tem toque, né? Então, as casquinhas do bucho eram uma atrás da outra, assim, no prato dele. O meu prato era aquela desordem. E aí eu brinquei com ele, disse, olha isso, Thiago, o teu prato tá todo organizadinho, o meu nessa desorganização. E aí ele vem pra mim e diz assim, é por isso que eu te amo, porque a gente conecta na minha ordem e na sua desorganização. Mas isso é tão complexo de encontrar. Porque não é simples, porque a minha desorganização às vezes o incomoda. E a organização dele me incomoda. Mas quando ele chega com tudo em ordem na minha vida, é uma paz tão grande que é ali que eu quero estar. Sim. É ali que eu quero ficar. E ele se empodera, porque nós temos esse problema. Eu não posso ter homens desempoderados. Sabe por quê? Porque homens desempoderados viram homens agressivos. E grande parte do problema social que hoje nós temos de elevados índices de violência contra a mulher é porque os homens estão desempoderados. E aí os homens culpam a nós. A mulher se empoderou. Não, nós ocupamos espaços que deveríamos ocupar e que temos que ocupar. Eu não estou tomando o teu espaço como homem. E eu quero que você seja um homem muito empoderado, porque se você for um homem empoderado, a sua mulher vai estar bem, entende? Os dois vão crescer juntos. Os dois vão crescer juntos. E eu quero uma sociedade em que os homens estejam empoderados e entendam o meu papel de mulher empoderada. Por isso que eu me entendo tão bem com ele, que eu estava... Por isso, porque ele é um homem que se empodera no seu papel masculino e que entende o meu papel e que me protege no papel que eu quero estar, mas sem ocupar o meu espaço, sem me tolir da onde eu quero chegar, assim como eu não vou fazer isso com ele. Esse equilíbrio entre o masculino e o feminino é extremamente complexo, mas ele é necessário e fundamental para o avanço das sociedades como um todo e para que nos traga a nós, mulheres, segurança na sociedade que nós queremos estar. Sem dúvida, então, até porque a gente precisa evoluir enquanto sociedade, nós precisamos de crianças, precisamos de casamentos, precisamos de pessoas que estejam dispostas a ter essa relação entre o organizado e o desorganizado, e o que eu percebo hoje é uma sociedade cada vez mais individual, né? Exato. Onde você não tolera nada que seja diferente da sua forma de pensar. Eu não vou tolerar aquela mulher, porque ela viaja demais, porque ela não vai estar aqui fazendo a minha comida a hora que eu chegar em casa. Mas essa pessoa pensou que eu estou também fazendo a mesma coisa que ele. Olha, eu vou fazer uma afirmação aqui que pode ser um pouco polêmica, mas é o que eu tenho visto no meu meio social enquanto homem, é que cada vez menos os homens têm autoestima. E isso tem um reflexo direto na forma como eles levam a vida e na forma como eles levam os relacionamentos. Porque é exatamente isso que você falou, é como se você fosse descontar o peso da sua vida que você acha que é menos do que deveria, ou uma vida que é medíocre na sua visão, você tem que arranjar um culpado. E o culpado nunca vai ser você mesmo. Sempre vai ser a pessoa que tá ao seu lado. Exato. E aí o homem vai culpar a mulher. Sim. Uma vez eu ouvi que ele tinha inveja de mim. Do seu ex-marido. Aquilo pra mim é algo aceitável. Aquilo pra mim foi inaceitável. Eu não tenho inveja das pessoas. Inveja não é um sentimento que você tem que ter. Claro. Eu posso dizer que, nossa, que bacana aquilo que ele fez. Que bom que ele fez. Quero eu chegar em algo perto, talvez, vou me inspirar com aquele ensinamento que a pessoa teve ali e daquilo ali eu vou construir o meu caminho. Eu não posso ter inveja de ninguém,
Se eu convivia dentro da minha casa com alguém que tinha inveja de mim, estava tudo errado. Sim, e que bom que acabou, né? Que você saiu dessa gaiola, vamos dizer. Eu saí de uma gaiola, eu tenho hoje, mantenho, claro, obviamente, com ele, e a gente conversa muito sobre isso. E ele fala pra mim que ele aprendeu muito e que ele cresceu muito e que ele não quer que esses tipos de erros se repitam, e não foi só ele que errou, eu também errei, porque um relacionamento não se constrói de um único lado, são ambos os lados que precisam, e quando se começa e quando se termina, você precisa estar bem em todos os sentidos ali. As construções são pra vida. Não é porque um relacionamento não deu certo que eu tenho aquela pessoa como meu inimigo. Não, eu quero que ele seja muito feliz, entendeu? E converso com ele sobre isso. E eu sei que ele também, de certa forma, quer que eu também seja feliz com a forma que eu escolhi pra minha vida, e quem sabe encontrar uma pessoa que entenda o que ele não conseguiu compreender naquele aspecto. Mas ele também entendeu que tentar me sufocar em cima do que ele tinha como um ideal de vida não era o que ia me fazer feliz em torno daquilo dali. E isso são construções que precisam ser feitas, são diálogos que são colocados. E nós, mulheres que hoje vivemos nesta sociedade em que nós saímos da gaiola, que temos a oportunidade de fazer isso, a gente precisa encontrar homens empoderados que compreendam isso. E o empoderamento masculino, Marcelo, ele é fundamental para que eu, como mulher, esteja empoderada e para que eu não tenha medo. Porque se o homem estiver empoderado, ele não vai agredir uma mulher. Quem agride a mulher é o homem desempoderado, é o homem fraco, é o homem que tem medo de perder o seu espaço, medo de perder o que ele acha que é dele. A mulher não é dele, a mulher não é uma posse, entende? E só homens fracos pensam assim. Então eu quero muito uma sociedade de homens empoderados, para que eu, mulher, possa ser empoderada do jeito que eu acredito ser, e que esses homens empoderados me compreendam e compreendam as demais mulheres e compreendam os espaços que a gente está a ocupar, porque não estou tirando o espaço de ninguém, eu estou a ocupar espaços com o meu trabalho, com o meu conhecimento, com o meu esforço, e é desta forma que tem que ser. Que possamos então trabalharmos juntos, estarmos em relacionamentos saudáveis para ambos os lados, sem que a balança esteja desequilibrada, sem que seja apenas uma promessa, que seja prática, porque senão não funciona. Sem dúvida, e eu gosto muito da sua trajetória, Yara, como jornalista, as coisas que você tem feito, os livros, a gente vai mencionar um aqui agora, e eu sei que falar de proteger mulheres te custou caro, né? Porque você não fica no debate, você vai atrás da história, onde ela dói. Foi assim que você relatou a sua primeira história com o Papa, né? As mulheres que você entrevistou em Santa Maria. E foi assim que você chegou também ao Haiti e até o Vaticano, né? E eu queria ir com você até lá. O seu livro, A Cruz Haitiana, envolveu mais de 10 anos de pesquisa em 3 países. O que te levou ao Haiti a ponto de dedicar uma década a essa história? O Haiti começou lá em Santa Maria ainda. Olha como é a situação. Eu tinha um professor, que foi meu professor e que é um grande amigo que eu tenho hoje, que se chama Ricardo Saitenfus. Ele foi da OEA por muitos anos e foi representante da OEA no Haiti, na República Dominicana, atuou na ONU também há bastante tempo. E ele foi dar uma disciplina na faculdade de jornalismo. Tá, mas ele é extremamente rígido. E chega na faculdade de jornalismo e o povo é mais zen, né? Mas não é aquele grupo do direito, das relações internacionais, que hoje acaba sendo o que eu mais convivo ali. Ele não se adaptou, ele surtou na aula, tá? Porque o pessoal entrava na sala de aula a hora que queria, saía a hora que queria, e era todo mundo, né, fazer amor. E ele não deu aula, ele brigou na aula mesmo e foi embora. Passou todo mundo naquele ano com a nota mínima. Mas eu nutria uma admiração por esse homem. Eu brinco com ele que eu tenho um tesão intelectual por ele, que é uma coisa assim que move versos. Eu posso ficar
noites a fio com o Ricardo conversando, vendo ele fumar aquele charuto dele. E assim, é um encantamento pela pessoa que ele é. Uma Sim. coisa demais. E eu não sosseguei enquanto eu, estudante de jornalismo, não consegui me aproximar dele, né? Naquela época ele era casado com uma pessoa incrível, que é professora na USP, e me aproximei dos dois, enfim, e foi amor à primeira vista, assim, da parte dele comigo. E eu passava tardes de sábado na casa do Ricardo, na ampla biblioteca dele, estudando sobre Haiti. O Ricardo foi durante muito tempo colaborador, enfim, né, trabalhando para esses organismos internacionais, acompanhando os processos de eleição dele, né, como fiscal, eleitoral e tudo mais. Aí, termino faculdade, aquela coisa toda, a amizade com o Ricardo tá lá e até hoje vai por muitos anos. Um certo dia, estava almoçando com meus pais em Santa Maria e meu pai começa a falar com a minha mãe na mesa. Você lembra da freira aquela, menina, que freira aquela, que era minha colega de faculdade? Eu tinha uma lembrança de uma freira. Quando meu pai fazia faculdade, que essa freira frequentava a nossa casa. Mas aquela coisa de infância que você vai tirando, né, fragmentos na memória e depois eles se perdem. E aí o meu pai e minha mãe começam a falar, vem aquela freira. Pois aquela freira estava no Haiti e estava em Santa Maria, procurou meu pai na unidade de saúde que o meu pai trabalhava, meu pai era funcionário público. Eu sei que lá pelas tantas vem a freira, Haiti. Meu Deus, a freira. Eu vou conversar com essa freira, vamos conversar com essa freira. E o meu pai faz a tal da ponte lá. E o Ricardo estava indo para uma missão da OEA no Haiti. E aí eu pedi para ele, Ricardo, me leva com você? Ele ia para fazer um relatório para a OEA do que era o presídio em Porto Príncipe. Ok. E o Ricardo me leva. Eu fui a única jornalista até hoje a entrar dentro do presídio de Porto Príncipe, né, Porto Príncipe, que e ainda mais mulher. Isso em que ano? Isto foi em 2007. Ok. Tá. E eu entrei naquele presídio, que é uma grande arena, em que as pessoas andam sem roupa lá dentro. Meu Deus. Saem uns tubos, assim, tipo uns canos, saindo água, aquilo ali. Que é aquela água que eles abriam a boca pra beber, pra tomar banho. Crianças, mulheres, homens, tudo misturado. O relatório do Ricardo era para tratar disto, sobre as violações de direitos humanos no presídio central de Porto Príncipe. E lá eu estive, inclusive, se você busca na internet o relatório, o EA tá lá, ele cita meu nome como a pessoa que acompanhou ele naquela trajetória de análise das violações de direitos humanos dentro do presídio central de Porto Príncipe. Ali começou tudo. Eu fui na sequência para o interior do Haiti com a freira. E ela morava em Jérémie, que é uma cidade bem fora, deslocada de Porto Príncipe. E lá eu fui para acompanhar a vida de um haitiano. Assim como eu estava ali em Angola, vendo como é que o angolano de raiz vive, eu fui para viver essa vida do haitiano. Então eu chego em Jérémie e recebo um balde com aproximadamente uns 15 litros de água de presente. Um super presente. E era a água que eu tinha para beber, para minhas necessidades, tudo. Aqueles 15 litros de água. Para quantos dias? 15 dias. Aquela Meu Deus. Então eu tinha levado umas pastilhas de purificação que você coloca na água e aí ela tira toda a sujeira, né, a decanta, e aí a água que fica a gente consegue assim colocar no copinho. Era a água que eu bebia, a água para o banho, não é? Porque não tinha casa de banho, aquela coisa toda, então aquela água ali eu reciclava. Tomava banho, botava aquela água de novo, vinha para decantar, botava a pastilha para que eu pudesse, então, tomar aquela água. Foram 15 dias, assim, comendo a comida do haitiano. Do peixe seco que o haitiano come, que eu encontrei agora em Angola, muito semelhante. Não tem energia no interior do país, você não tem água encanada, problemática toda de estrutura, não é infraestrutura no país. E lá, esse grupo de freiras, na convivência com elas, me falou
nesses casos. E me disseram quase que num tom de apelo que o Haiti era um ponto de colocação de padres pedófilos do mundo inteiro. Aquilo nunca saiu mais da minha cabeça. E entra o processo jornalístico meu de não me basta apenas dizer, eu preciso provar. E aí vieram os anos seguintes para provar aquilo que me foi dito ali. Com entrevistas com crianças violentadas, documentos oficiais que constam no livro, ele é um grande relatório como um todo. Eu percorri polícias nesses países, cortes judiciárias, acompanhei julgamentos de pedófilos, entrevistando diferentes setores da sociedade, desde o arcebispo no Haiti, que foi indicado ao Nobel da Paz, para construir este relato que resultou inicialmente no Prêmio ESSO de jornalismo, que é o maior prêmio de reconhecimento jornalístico no Brasil, o Prêmio de Direitos Humanos no Brasil, posteriormente a Cruz Haitiana, que foram longos anos de trabalho até que eu chegasse à cúpula do Vaticano, chegasse ao Vaticano. Eu preciso dizer aqui, Marcelo, que ainda que as minhas tentativas viessem pelo A Cruz Haitiana, eu não tratei desse assunto no Vaticano. O meu assunto com a cúpula do Vaticano foi inteligência artificial, a aplicação mais que eu estou a desenvolver, o Silêncio das Gaiolas e o trabalho que eu estive acompanhando no Colegiado de Inteligência Artificial da OCDE. Você pensou em tratar desse assunto lá? Eu pensei, mas durante todo o processo de construção do A Cruz Haitiana, o Vaticano me abriu a análise dos arquivos internos apenas a religiosos que eu trato no livro. E que não são poucos. Sem uma ideia de número, sim? Quantos foram? Sim, foram 5 especificamente. Um deles é o Douglas Perlitz, que cumpriu prisão perpétua nos Estados Unidos. Foi condenado em Boston, no julgamento em que ele olhou para as crianças no tribunal, as crianças haitianas que lá estavam, e falou que eles lembravam de cada uma daquelas crianças que ali estavam. E que se ele saísse de lá, do presídio, ele iria voltar a cometer os mesmos crimes. Temos um padre luso canadense, que é o John Duarte, que ele está preso no Canadá. E ele passou pelo Brasil também. E ele tinha também um trabalho, porque quando você traz essa violação de crianças, elas envolvem crianças extremamente pobres, em situação de vulnerabilidade social e econômica, em que eles faziam uso de troca de banho, troca de medicamento para violentar essas crianças. Nós tivemos o núncio do Haiti e da República Dominicana. O núncio é o embaixador do Papa. É o cargo da mais alta representatividade do Vaticano, que era um pedófilo. Meu Deus. E que foi preso por pedofilia. E que, pela primeira vez, a Santa Sé ia julgar um núncio, o maior representante do Papa, no Vaticano. E que, umas horas antes do julgamento, ele foi encontrado morto no seu quarto no Vaticano. E todos esses documentos estão no A Cruz Haitiana, no meu livro. Nunca, em momento algum, a Igreja Católica quis se manifestar sobre o livro. Imagino que eles tenham tido várias oportunidades. Eu pedi sempre. Nunca também aconteceu de a Igreja Católica falar alguma coisa contra o meu livro. Eu tenho encontros no Vaticano, tive oportunidade no final do ano passado. Eu tenho encontros com arcebispos. Você acha que o livro te abriu portas para você ter esses encontros? Com certeza abriu. A receptividade que eles têm a mim é uma receptividade de muito respeito. Eles nunca falaram qualquer coisa contrária, porque não há nada que não esteja documentado ali. A igreja sabe o que foi feito, mas eles têm as regras internas deles. O meu trabalho é fazer com que isso não se repita, e eles sabem disso, e eu converso sobre isso com eles. Mas amplamente há regras instituídas que eu preciso respeitar, como nós havíamos falado naquela metáfora do abrir a geladeira na casa alheia.
Eu não posso abrir a geladeira deles. Eles me colocam na sala. Eles sabem o que eu faço. Eles não criticam, condenam, pelo contrário. Aceitar me receber. Aceitar conversar comigo. Aceitar estar comigo é uma forma de aceitação pelo trabalho que eu faço. Pelo trabalho que eu trago. Das formas deles. Houve alguma parte desse processo que você pensou em desistir? Sim, eu cheguei a ficar nesse processo de construção do Akuros Haitiana quase 2 anos, sem mexer, porque eu passei por um processo de depressão bem complexo, porque mexer com esse assunto é muito difícil você ouvir relatos. É um processo psicológico e delicado. Eu tenho que vir até essa vítima. Eu tenho que conviver com ela. Eu tenho que ter o respeito dela, a ponto de que ela me traga, nos mínimos detalhes, a violência que ela sofreu. E receber aquilo e poder trazer para o público aquilo de uma forma palatável é complicado. Dá pra dizer que é um preço psicológico que você pagou ali durante o processo? É um preço psicológico que eu pago em todos os processos que eu trabalho. Porque hoje eu continuo trabalhando com isso. Eu trabalho com violência contra as mulheres, violência contra crianças e adolescentes, em vários aspectos. E eu passo por isso o tempo inteiro. Então, eu recebo aquilo. A mim não tem filtro. Eu recebo tudo sem filtro. Mas eu preciso levar para o público com um certo filtro. Porque senão as pessoas não vão entender. Eu sempre falo que os meus livros não são livros para se lerem antes de dormir. Porque eles são livros difíceis. Não são romances. Não são personagens. São pessoas. São crianças. São pessoas de carne e osso que passaram por violações das mais extremas possíveis e que estão ali compartilhando aquilo comigo por confiança extrema. E a confiança que aquelas pessoas têm em mim, a forma que eu tenho de retribuir é no trabalho que eu realizo. É levando isso para a sociedade, jornalisticamente falando, e agora nesse processo de jornalismo literário, mas não apenas levando, tentando trazer a sociedade para que aquilo não se repita. Então é um processo cansativo. Eu não tenho folga na minha cabeça. E isso é muito complicado, porque quando eu paro em algum momento, é como se eu não estivesse fazendo algo útil. Então, se eu tenho uma folga, um período de férias que há muito tempo eu não tenho, eu vou me enfiar em algum lugar de zona de conflito, porque é a forma que eu tenho de me sentir útil. Mas na verdade é uma fuga. Sim. Talvez seja uma fuga da própria realidade que eu não vou ter. E nós já passamos por essa conversa aqui em algum momento. É a solidão que a gente vive. Eu sou uma pessoa solitária, que vivo uma vida dessa forma. E que, de certa maneira, a fuga que eu encontro é o trabalho. Ajudando pessoas com o seu trabalho, mudando vidas, impactando famílias que vão vir a existir e vão ver o seu trabalho e vão falar, olha, isso que ela falou faz sentido, vamos usar, vamos fazer dessa forma, vamos seguir por esse caminho. Eu acho muito nobre, Yara. Mas há um preço a se pagar. Sim, é muito nobre ouvir isso, porque muitas vezes a gente, na nossa vida, né, todos nós temos problemas e a gente acha que nossos problemas são, às vezes, muito grandes, né? E eu tenho certeza que você, com o seu trabalho, já observou tipos de situações como essa, por exemplo, dos 15 litros de água. Você, com certeza, passa a valorizar muito mais a água depois de passar por essa escassez do que viver a vida como a gente está vivendo aqui, né? A gente tem essa garrafa, a gente pode tomar a água que a gente quiser, repor e etc, né? Exatamente. Agora mesmo, em Angola, eu cheguei aqui, uma grande amiga minha diz assim pra mim, não, vou bem te abraçar depois de tudo que você estava a comer lá em Angola, porque eu preciso, para o meu eu, para minha vida, Marcelo, para eu poder transmitir para as pessoas,
Não adianta eu chegar lá e até alguém me perguntou nesses dias, mas não podia alguém comer para você aquilo e te falar como é? Podia. Isso é suficiente para mim? Não é. Sabe por que não é? Porque eu não aceito comigo eu escrever sobre algo que eu não provei, então, que eu não vivenciei ali, que eu não acompanhei na origem. Em Angola, que há uma escassez profunda de tudo, eles comem uma larva que largam no carvão, porque gás é um problema, não é? Então eles têm elevados índices de desmatamento, e isso é comum nos países da África subsaariana, no Haiti da mesma forma. Então eles desmatam muito para fazer o carvão, né? E queimar os tocos de árvore, essas coisas assim. E eles queimam aquela larva e fica um petisquinho crocante, altamente proteico. Não tem muito gosto. É como se fosse uma coisinha que dá um creque assim na boca, sem gostinho de nada, uma coisa quase um isopor. Quase um isopor. É a comidinha que eles têm ali na rua para comer. Então, você vê as pessoas com aquele saquinho comendo aquilo dali. Nós somos de uma civilização muito avançada. Civilização que eu digo país. Sim. A gente não precisa comer isso. Lá na Amazônia, por exemplo, eu chegar lá, vou comer formiga, né? A gente vai aqui comer percebes, que é uma delícia. E vão dizer, esse bicho estranho, mas é um bicho que eles vão lá e tem todo um processo para colher aquele bicho que vem com aquele musguinho, por isso que é caro de comer o tal do percebes. Eles vão comer daquela forma lá. Eu precisava comer aquilo, porque eles me ofereceram de bom grado. Eu estava na casa deles. E era o que eles tinham para me oferecer. Eu seria uma estúpida se eu dissesse, eu não vou comer, porque eu não sou melhor que eles. Como ser humano, eu posso ter melhores condições de vida, mas eu venho da mesma origem que eles. Sem dúvida. E quando eles me oferecem aquilo para comer, como o alimento mais proteico que eles têm naquele momento, seria uma estupidez da minha parte que eu não comesse. E eu comi. E comi de bom grado, e comeria de novo. E eu posso falar para as pessoas que eu provei, porque se não fosse por isso eu não poderia estar lá. De que me adianta ir para um país com tantas dificuldades como a Angola, se eu chegasse lá e quisesse estar como eu estou agora? Sem dúvida. Yara, eu ia falar que história de vida, mas quantas histórias de vida, né? Que você leva com você e para mim foi uma aula esse episódio, um prazer imenso ter você aqui. Queria que a gente encerrasse com a sua fala sobre os projetos que você está tocando agora, como é que as pessoas podem te encontrar, como é que podemos saber mais sobre o Mais Mulher, o que é esse projeto de IA que você está a desenvolver agora. Vamos falar rapidamente então, o Mais Mulher, né, que está aqui, e depois o Marcelo vai ter a oportunidade de vamos falar mais sobre isso em outras ocasiões. O Mais Mulher é uma aplicação que está a começar aqui por Portugal. A ideia é levar a todos os países da comunidade, dos países de língua portuguesa, e ele é uma aplicação que está em processo de teste. Eleonor é a nossa inteligência artificial que vai conversar com as mulheres de uma forma muito intuitiva. Quando as mulheres entrarem na aplicação, elas baixam, fazem o cadastro de um contato de emergência, que não pode ser os companheiros, porque tristemente os companheiros são os que mais agridem mulheres, então pedimos que será uma amiga ou um amigo, uma situação mais segura, e ali a mulher vai poder encontrar a Eleonor, a inteligência artificial, que vai dialogar com ela a respeito de violência doméstica. A maior parte das mulheres aqui em Portugal e também no Brasil, elas nem sabem identificar que estão passando por um processo de violência doméstica, e a violência, seja ela a física, que é a mais visível, mas a psicológica não é também. E como que essa mulher vai encontrar formas de buscar apoio? No Brasil, nós já temos um avanço na legislação, que é o feminicídio. A tipificação de feminicídio no Código Penal brasileiro, ela agravou a pena para quem comete esse crime pelo fato de ser mulher. Cá em Portugal, nós não temos isso.
Nós não temos a tipificação de feminicídio. E isso faz com que nós tenhamos até dificuldades na própria polícia judiciária, porque eles não sabem separar o que é uma violência doméstica de fato, do que é uma agressão familiar, do que é qual foi o tipo de crime que a mulher passou, se é um crime cibernético, se é um crime de violência mesmo, não é psicológica, de violência, agressão, se a mulher está sendo vítima de tráfico de seres humanos extremamente avançado, esse número, o índice de mulheres brasileiras que chegam cá por meio do tráfico de seres humanos, com promessas de emprego em Portugal que nunca vêm a se realizar, e aí os passaportes estão retidos e essas mulheres não conseguem sair daquela violência que elas ali estão colocadas. Então, mais chega, ele está em processo de testes agora, e é uma aplicação que eu busco e estou a buscar apoios, sobretudo financeiros, para que possamos ampliar este projeto, porque o treinamento de inteligência artificial, e você, Marcelo, que trabalha com isso, sabe o quanto ele é delicado, é preciso recursos, porque é caro este processo, e nós precisamos treinar a inteligência de uma forma intuitiva para que ela saiba dialogar com essas mulheres e saiba direcionar essas mulheres no momento em que ela mais precisa de apoio. Nós vamos trabalhar com mapas de calor, trazendo aqui para a região de Lisboa, por exemplo, que aonde são os espaços em Lisboa, é em Alfama, lá na Alta, aonde? É em Campo Grande, para claro que nós estamos em Picoa, aonde é a região em que há maior incidência de violência contra a mulher e que tipos de violência. Isso é proteção para mim, é proteção para sua esposa, é proteção para suas amigas que estão andando. Sim. Porque eu vou poder chegar num bar lá no Chiado e vou me sentir segura lá dentro. O mais vai trazer para nós se aquela região ali é segura para a mulher andar sozinha, até que hora ela considerável de ela estar sozinha naquele sítio. Vai voltar para o metrô. Quais são as estações de metro em que essa mulher se sente mais segura para andar aqui onde ela estiver? Essa é a aplicação. Isso é conhecimento que durante 2 anos eu fiquei acompanhando a OCDE, o Colegiado de Inteligência Artificial do OCDE, e de nada me basta eu ter as oportunidades de crescimento e de conhecimento se eu não puder compartilhar. Isso é uma coisa minha. Eu sei que nem todo mundo age desta forma, mas eu não estou para não compartilhar. Eu não me sinto que sou útil aqui no contexto mundo mesmo, de encarnação, de cá estar, se eu aprender algo e quiser guardar para mim. Para que me serve isso? Para que eu estou aqui se eu não puder compartilhar? O mais é um compartilhamento de tudo que eu tive já a oportunidade na área de inteligência artificial e direitos humanos, em tudo que eu tive a oportunidade de estudar. Minha segunda especialização foi nesse tema e eu quero poder auxiliar as mulheres, sobretudo as mulheres em situação de vulnerabilidade, seja ela econômica, social, em violência, mas também colaborar com homens que estão aqui também trabalhando comigo no Mais. O Mais não é feito só por mim. Eu tenho 2 grandes cérebros pensantes no Mais, que é o Nilson Vargas, que é um jornalista também, que manda geral nesse processo de estrutura, e o Michel Ribeiro, que é o cara dos dados, que trabalha a construção da inteligência artificial, fora outras pessoas que se envolvem aqui, e por meio deles eu trago todas essas outras pessoas, mas para mostrar que a sociedade, ela precisa ser unificada. Não são mulheres trabalhando para mulheres apenas, não é a Yara feminista que muitas vezes... Eu preciso de homens aqui também, porque um trabalho desses, e qualquer trabalho, são homens e mulheres. Sem dúvida. Sociedade como um todo, né? A sociedade precisa evoluir com aplicações como essa. Exatamente. Yara. Então, estamos aqui para trazer o mais, e
estaremos aqui muito em breve, nos próximos meses, trazendo mais para que as mulheres possam, aqui em Portugal, baixar a aplicação e fazerem uso dela da forma como tem que ser. Esperamos que empresas queiram participar deste projeto, que vai ser fundamental. Temos a Agenda 30, não é, da ONU, que esperamos nos próximos anos alcançar, não é, as metas estabelecidas, mas estamos muito longe. E essa, de certa forma, este é um processo que pode auxiliar nisso. E é um longo trabalho que eu estarei seguindo aí nessa minha caminhada teimosa, idealista, gastando os meus recursos próprios, financeiros, psicológicos, no que eu acredito. Yara, não tem forma melhor de acabar esse episódio. Volto a repetir, para mim foi uma aula. Em que eu puder ajudar mais, sigo à disposição. Vamos conversar mais sobre esse projeto. Eu quero conhecer mais a fundo o que vocês estão a fazer. Quero ajudar de todas as formas possíveis, porque eu acredito que os conhecimentos que a gente tem, é o que você disse, né? Não podem ficar só aqui. E essa também é a ideia do podcast. As pessoas que a gente conhece não podem ficar só no nosso núcleo, né? A nossa conversa não poderia ser só uma conversa de Instagram. Tinha que vir para esse meio, para o YouTube. E eu fico muito feliz de ter você conosco. É uma imigrante de sucesso que já ajudou e com certeza vai ajudar muitas mulheres, crianças, sejam imigrantes ou não. Yara Lemos, imigrante de sucesso, muito obrigado, Yara. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua parceria, e seguimos juntos na busca de um mundo melhor. Eu que agradeço, imigrantes de sucesso, que tenhamos outros tantos imigrantes de sucesso. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns a quem está nos acompanhando aqui também, que possam aí, não é, todos construírem o seu trajeto de imigração com grande sucesso e que possamos compartilhar as nossas experiências para que outras pessoas tenham coragem e partam aí em busca dos seus sonhos, porque é isso que nós fazemos. É isso, sem dúvida. Seguimos juntos e até o próximo episódio.